Olá a todos e todas, estamos aqui no canal Mundo Cidades e esse é o programa Politicidade. Nós vamos conversar sobre política que afeta situações no mundo todo e como ela atinge a sua cidade. Roda a vinheta. Olá, nosso canal Mundo Cidades vai conversar hoje sobre o que está acontecendo com o Brasil e outros países no mundo que vivem sob um sistema jurídico conhecido como Civil Law, que nós temos como tradição respeitar a Constituição e o grande guardião dessa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Antes de entrar no assunto, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like e vamos nessa. Eu sou Nuno Nunes, bacharel em Filosofia, mestre em Educação e Comunicação e faço doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Então, hoje nós vamos conversar sobre o filósofo Carl Schmitt. Carl Schmitt é um filósofo alemão, um jurista que foi acompanhado de perto pelo ditador Adolf Hitler. Qual foi a relação entre os dois? Bom, Carl Schmitt, ele era um grande crítico ao mundo pós-Primeira Guerra Mundial, porque ele falava que para evitar que outra guerra mundial surgisse e que as nações acabassem com os seus mundos jurídicos, ou seja, com as suas legislações, as pessoas ficassem perdidas sem saber a quais leis deveriam respeitar, Carl Schmitt propõe o seguinte, que em situações normais, que seja seguida a Constituição e as leis. Em situações de guerra, que o Führer, ou o presidente, ou o chefe de Estado, ele passe a proteger a Constituição, a proteger as leis e dizer quais seriam as leis que serão válidas e seguidas pelo povo. Quando acabasse a guerra, deveria voltar ao normal. Adolf Hitler, de olho nas análises de Carl Schmitt, aproveitou para dar o golpe e instituiu a guerra na Alemanha contra outros países, a Polônia, a França, e passou a ser o grande protetor das leis, onde ele dizia o que era certo e o que era errado. E esse golpe dado por Hitler marcou a vida de Carl Schmitt. Na década de 1960, no período pós-Segunda Guerra Mundial, Carl Schmitt reavaliou suas ideias e propôs a seguinte reflexão: há que se temer a tirania dos valores. E o que ele dizia nessa época era o seguinte: as elites nacionais, no status que elas estão, elas conseguem dizer o que é certo e o que é errado, apesar de ter a Constituição e as leis. Acima das leis, se preocupava Carl Schmitt, há os princípios que dizem quais são as cláusulas pétreas das constituições. Isto é, quais são as principais coisas que a sociedade deve proteger, como o direito à liberdade, o direito ao livre comércio, o direito de ir e vir. Carl Schmitt estava preocupado com isso e ele dizia que acima dos princípios existem os valores sociais. E esses valores são ditados pelas elites. E as elites podem desviar os valores de acordo com o seu bel prazer. Carl Schmitt alertava isso, dizia que daí viria a tirania dos valores. Ele fundamentava o seu pensamento e outros filósofos liberais e dizia: há que se tomar muito cuidado. A alteração de valores acima da Constituição podem mudar a forma que as sociedades vivem. E é isso que a gente está vendo no Brasil e em outros países. Para entender melhor o que está acontecendo, há um conceito fundamental que chama colonialismo jurídico, o qual eu chamo de justcolonialismo. Está agindo no Brasil e alguns outros países, tem a sua forma jurídica piramidal, onde acima de tudo estão as cláusulas pétreas da Constituição. E o que acontece no Brasil hoje é que nós temos um presidente chamado Jair Bolsonaro, de um partido minúsculo, que foi eleito pela maioria da população, sem o seu principal concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro, então, em sua campanha em 2018, já promovia valores sociais que não tinham a ver com o Brasil,
mas tinham um fundo de apoio entre os militares. Bolsonaro, então eleito, passou a divulgar esses valores. E a gente, como sociedade brasileira, ficou um pouco chocado. Inclusive no carnaval, que foi lançado aquele vídeo nas redes sociais, onde Bolsonaro mostrava o Golden Shower. O que quer Bolsonaro com isso? O que está dizendo Bolsonaro é que, acima dos princípios escritos na Constituição brasileira, que é protegida pelo Supremo Tribunal Federal, há um novo líder. E esse líder, o qual Bolsonaro deseja ser, propõe para a sociedade valores que não têm a ver com o nosso mundo jurídico, com a nossa sociedade, com os nossos modos de vida. O que quer Bolsonaro com isso é subsidiar nos julgamentos que estão no Supremo Tribunal Federal e nas instâncias regionais do nosso Poder Judiciário, também no Legislativo, que não se deveria mais seguir o que ele chama de ideologia. Ele aponta os 13 anos do governo do PT e também de Fernando Henrique Cardoso como governos ideológicos. Então, Bolsonaro propõe novos valores que venham basear os julgamentos do Supremo Tribunal e dos tribunais regionais no Brasil. Isso é um perigo imenso, porque a Constituição brasileira foi escrita em 1988, foi aprovada por uma constituinte eleita pelo povo brasileiro. E ali estão as cláusulas pétreas, e acima delas existe apenas a própria constituinte e o povo brasileiro. Jair Bolsonaro, se quiser mudar a Constituição brasileira, ou os princípios e os valores, deve seguir aquilo que o povo propõe. E não a elite brasileira que o colocou no poder e agora não sabe o que faz com ele. Então, temos nesse vídeo uma apresentação rápida do que está acontecendo no mundo jurídico do Brasil, onde Bolsonaro vale-se da teoria de Carl Schmitt, assim como fez Hitler, para embasar uma alteração no modo de vida brasileiro. Então tome cuidado com isso e até o próximo vídeo.